É um prazer novamente estarmos aqui, chegarmos no final de semana. Antes de começar o texto de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês, gostaria que soltasse aqui, porque esses temas que a gente está abordando da Semana Santa, eles não terminam amanhã, no caso, à noite, mas a Igreja Adventista está com um projeto Domingos da Esperança, eu gostaria que soltasse. Projeto Domingo da Esperança que vem aí, todo domingo. A gente foi incluir durante 10 domingos passar esses temas. São temas muito especiais, vai ser aqui para a igreja também. Durante 10 domingos você vai aprender ou vai aumentar o conhecimento, algumas áreas que vão ajudar no nosso crescimento espiritual e crescimento espiritual da igreja também. Tanto o povo advento, o povo adventista, quanto as pessoas convidados também que vão fazer parte desses cursos durante esses 10 domingos. E isso não estará acontecendo só aqui em São Domingos, está acontecendo em todas as igrejas da Missão Mineira Sul. E eu gostaria de frisar para vocês que, a princípio, o convite, para mim, vou contar a experiência pessoal, que tem muito tempo depois dessa pandemia. A gente tinha dado uma esfriada, tinha parado, no caso, o trabalho, né, na igreja, assim, pregar, não sei nem que tempo que eu preguei, tem muito tempo, né? Mas aí o que acontece? Eu estava em casa, e aí eu pedi a Deus, falei assim, Senhor, se o Senhor tiver algum projeto para a minha vida, eu estou à disposição de trabalhar para Ti, independente de onde seja, o que seja, qual lugar que seja, eu botei um propósito e botei minha vida nas mãos de Deus. E aí, de repente, por surpresa minha, o Plínio me liga. Um dia lá em casa, ele me ligou sem esperar, não estava nem me imaginando. O Rezante sabe disso. Estava sem projeto nenhum, não estava nem pensando nessas programações. Você vê como que Deus é bom, que dirige as coisas. E aí ele me ligou e falou, Alex, eu tenho um projeto para você, que os irmãos lá de São Domingo lá, e eu agradeço a igreja de São Domingo, muito aos irmãos de São Domingo por terem me acolhido, porque ele falou assim, eu tenho um projeto para você, durante 10 domingos você vai conversar até com o Paulo, com o Silemar, com a turma aí, que a gente vai estar passando esse tema Domingo de Esperança, a última chamada. E aí a gente participou de um curso pela associação, através do Zoom, com várias pessoas, onde o pastor, vocês conhecem o Alan Stein? Conhecem, né? Aquele de jovens, agora que ele está em outro departamento, ele passou falando para a gente assim, ó, se você for escolhido é porque tem alguma coisa especial para vocês, que nós da associação escolhemos 300 pessoas para serem evangelistas nesse Domingo de Esperança. E desses 300 eu quero selecionar 100, porque depois que passar esse Domingo de Esperança, vocês vão vir aqui para o FAD Minas, depois que a gente passar esse Domingo de Esperança, vão ter que ir para o FAD Minas fazer um curso especial, não sei quantos aqui assistem a Novo Tempo, creio que a maioria já viu a Novo Tempo, né? Onde alguém da Novo Tempo especial lá vai estar passando um outro projeto que a igreja está querendo implantar no segundo semestre. O salário assim mesmo, tiver 100, nós vamos dar um curso para esses 100 para poder aperfeiçoar, para que nós possamos fazer um trabalho. Eu estava até conversando com o Paulo ontem dentro do carro. Às vezes, irmãos, nós temos a verdade, mas nós falamos a verdade como se fosse uma mentira. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Às vezes nós temos toda a verdade do mundo, todos os versículos e a sabedoria do mundo. Mas ao pronunciarmos para o mundo, a gente fala como se fosse uma mentira. Você falar com um adventista acanhado, daquele acanhamento e tal. Mas nós temos a palavra de Deus para que nós possamos explanar ela ao mundo. E enquanto isso, o que está acontecendo? Um inimigo de Deus está se aproveitando, porque existe, o inimigo de Deus está falsificando tudo e está colocando na mão de determinados cabos. A Bíblia não fala, Jesus não falou de falsos cristos e falsos profetas? Falou ou não falou? Falsos cristos e falsos profetas. Se o povo de Deus não trabalhar dirigindo a verdade ao povo, quem que vai introduzir a mentira? Os falsos o quê? Profetas. E eu tenho visto
é que a gente não pode julgar ninguém, a gente tem que ver pela palavra, mas pessoas que falam para atrair multidões, mas não estão falando de acordo com o quê? Com o que está escrito. Estão pregando tudo, menos o que está escrito. E para isso eu peço também até orações por mim, porque eu confesso para vocês, durante a semana teve tudo bem, graças a Deus. De sábado para cá, a gente não esperava, foi Deus que trabalhou tanto com vocês quanto comigo. E eu acredito que cada um que chegou aqui, Deus está trabalhando com cada um de vocês. Mas eu te falar a verdade, hoje o tema me pesou. O tema me pesou. O Espírito de Profecia fala que a gente não deve ser muito sentimental, fugir do sentimentalismo como se fosse uma lepra. Mas eu vou te falar, a semana veio tudo bem, caminhando tudo bem. Não que aconteceu algo de fora do normal. Mas hoje, quando eu comecei a estudar esse tema, a gente fica até que um pouco assim, meio deprimido a momento, quando você vê tudo que aconteceu. Eu, quando eu tinha 9 anos, alguns aqui conheceram minha avó, Agripina, mãe da minha mãe. E eu nunca tinha visto ninguém na minha família, assim, sentido a perda de um ente querido, um familiar. E um dia que eu fui para a escola, minha avó sempre ia ser internada no hospital e tal, ela era uma das adventistas da família. Eu cheguei na escola e sentei na carteira para estudar. Estou lá estudando normal, sabendo que minha avó tinha sido levada para o hospital. Isso foi em 1984. Você vê que eu não sou tão novo assim. Mas aí de repente, um que estava estudando na minha frente, a Nilda, ela falou com o outro lá e falou comigo, sua avó faleceu. E aquilo foi uma amargura para mim. Hoje eu sei que aqui em São Domingos também nós perdemos aí, eu não conheço, mas um ente querido de alguém aí, eu conheço. O Paulo estava me falando que é, né, que jogou futebol comigo. Mas aí eu senti na pele a perda de um ente querido, e aí eu comecei a sentir e a refletir no que é a morte. Aquilo foi uma amargura naquele dia para mim, quando eu não estava acreditando. Eu soube assim, a sua avó morreu. Mas enquanto eu estava na escola, eu não estava acreditando assim, sua avó morreu. Eu via sempre minha avó lá na janela, com pouca saúde, mas eu via sempre ela na janela. E eu não estava querendo acreditar. Aí quando eu saí da escola, que eu vim do CAC, né, lá em Belisário, subi na rua, quando eu virei para a casa do meu avô, aí eu vi aquela multidão de gente, eu falei, alguma coisa não está normal. E aí quando eu fui chegando perto, estava o meu tio Laércio, que tinha muito tempo, a Laci conhece, né, Laci? O Paulo e alguns recrutos aqui conhecem. Quando eu vi o tio Laércio, que tinha... Eu só ouvia falar do tio Laércio, mas eu quase não vim aqui, aí eu bateu minha ficha assim e falei, nossa, estou vivendo um pesadelo, eu tinha perdido a minha avó, que eu gostava tanto dela. E tem coisas que eu falo com você, e eu sei que cada um de nós tem esse sentimento, porque tem dias de felicidade e dias que bate um pouquinho de depressão mesmo. Isso é natural do ser humano e a gente não pode cobrar das pessoas isso. Porque às vezes você vai chegar perto de alguém num dia e a pessoa vai te receber com muita felicidade. É ou não é? Muita felicidade de tratar bem. Eu tenho aprendido a lidar com o ser humano, porque tem dia que às vezes a pessoa, às vezes não vai nem te falar com você um bom dia, mas não é por causa da pessoa. É porque às vezes ela está passando por um problema que nem você sabe. Então a gente não pode culpar a pessoa, às vezes, por um ato isolado. Se for todo dia você passar perto da pessoa, dar um bom dia, a pessoa não te cumprimentar, aí já é outros 500. Mas às vezes você tem uma pessoa especial, uma pessoa que você conhece ela, mas você vai passar num dia e você não sabe do problema daquela pessoa, o interior daquela pessoa. E às vezes você vai olhar ela, vai falar com ela e vai sentir um frio, mas não é culpa da pessoa. Às vezes só a pessoa sabe o que passa no interior dela. E eu te falar a verdade, quando eu estava refletindo, a gente tem que fugir do sentimentalismo como se fosse uma lepra, mas quando eu comecei a estudar mais a respeito da história de Jesus, o dia de hoje acho que foi o mais pesado para mim, durante a semana. Vou passar a história
para vocês, mas foi um dia pesado. Mas ao contrário, a gente tem que agradecer, porque se eu tenho que agradecer em especial o Wesley que está aqui, meus meninos, porque o Wesley é o contrário de mim, tá, gente? Vocês estão vendo o Wesley ali, mas eu sou um cara assim que eu desisto muito facilmente. Eu não gosto assim de ficar lutando, ficar debatendo muito assim, muita coisa não. Mas o Wesley sempre fala assim, vai, persiste, vai, faz, continua e tal. E é por isso que aí tem aquela história, como que fala mesmo, do Martinho Lutero e do outro lá. Laci, se souber, pode me ajudar aí, Laci. Tinha um que andava com o Martinho Lutero, porque quando Lutero entrava naquela parte de depressão, o que acontecia? Que ele ajudava o Martinho Lutero. E a Bíblia fala disso. É bom que ande dois, porque quando um fracassa, o outro ajuda. E o Wesley tem me ajudado muito nessa parte aí. Porque se eu sou meio relaxado para um lado, o Wesley tem muito positividade do lado dela, porque ela me dá uma força danada. Tem uma hora que ela, vamos embora para frente, porque senão a gente trava, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei a estudar a história hoje, é igual eu estou falando para vocês, eu comecei a estudar O Desejado de Todas as Nações, que eu gosto muito daquele livro, porque fala realmente a história de Cristo como ela é. Eu gostaria de ler com vocês em João, capítulo 18, que aí a gente vai introduzir a mensagem de hoje. Em João capítulo 18, conta a história. Ontem vocês estavam lembrados que eu falei sobre a ceia, né? O símbolo da Páscoa, da ceia. Jesus naquele momento em Jerusalém, vocês imaginam ele ali no Sinédrio se alimentando, comendo o pão e o suco com os discípulos. E ele queria que aqueles discípulos, a mensagem principal de Jesus no cenáculo era aquela: amai-vos uns aos outros. Jesus estava preocupado com os discípulos. O principal de Jesus era assim: amai-vos uns aos outros. Eu te confesso para a igreja, não é que eu estou acusando, eu quero que vocês entendam, mas nós temos que aprender a amar uns aos outros. Esse é o propósito de Jesus. E se a igreja não chegar nesse propósito de unidade, de amor fraternal uns com os outros, eu preciso disso também. Eu não estou me isentando disso não, tá, gente? Estou pregando para mim mesmo também. Se a gente não chegar nesse amor fraternal, a igreja não vai conseguir realizar o último trabalho que foi incumbida de fazer. E Jesus estava preocupado com os discípulos, preocupado com esse amor fraternal. Os discípulos tinham aprendido alguma coisa naquele cenáculo ali com a ceia. Mas no capítulo 18 de João fala assim, a partir do versículo 1: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Versículo 3 do capítulo 18 de João: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então, aqui vocês estão em uma noção do que estava acontecendo com Jesus naquele momento. E como eu disse, para você entender essa parte onde Jesus estava ali no jardim do Getsêmani, o sofrimento dele, vocês têm que olhar sobre duas visões diferentes. A visão materialista, onde Jesus estava lidando com o ser humano,
e a visão espiritual, porque ali estavam dois mundos em conflito. Porque ali, invisivelmente, tinha uma batalha muito grande, porque Satanás e as hostes do mal também estavam ali planejando destruir a vida de Jesus. E o universo estava olhando isso. Vocês lembram durante a semana que eu falei que quando Satanás foi expulso do céu, foi porque colocou o caráter de Deus em dúvida em todo o universo, todos os mundos, mas alguns decidiram-se pelo lado de Deus, alguns anjos se decidiram pelo lado de Deus, e os outros decidiram pelo lado de Satanás. Mas aquela dúvida persistiu, o universo todinho estava vendo o grande conflito, todo o universo. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender a palavra de Deus. Não é só o planeta Terra, é o universo que estava ali avaliando o caráter de Deus. E eu disse aqui, nós estamos numa guerra não de poder, porque se fosse guerra de poder, Deus viraria pelo diabo e faria o quê? Acabou o diabo. Se Deus que fosse brigar a guerra do poder, ele só faria assim, ó, acabou. Acabou Satanás e os anjos. Mas só que aí aconteceria um problema muito grande, porque o universo já tinha sido instigado pela dúvida. Todos os anjos olhariam a Deus com medo e não com amor. E aí Deus começou a guerra com Satanás, não a guerra de poder, mas a guerra de caráter. Se Deus não vence com o poder que ele pode vencer, ele falou assim, agora eu vou mostrar para Satanás e para o universo todo que eu vou vencer com o meu caráter. O caráter de Deus, a Bíblia fala que Deus é o quê? Deus é amor. Deus não precisaria guerra para destruir Satanás. Ele destruiu Satanás, as hostes das trevas, nesse momento que o universo todo estava avaliando, falando assim, será quem está certo e quem está errado? Porque persistia aquela dúvida no universo até esse momento. O universo estava todinho avaliando, mas ali tinha um anjo que tinha substituído Satanás, o anjo Gabriel. E quando Jesus deixou os discípulos ali no cenáculo, ele começou a caminhar com os discípulos, a Bíblia fala aqui que ele foi para um jardim que chamava o quê? Getsemane. Esse jardim era perto de Jerusalém, e fala que Jerusalém, aquele burburinho, aquela festividade que eles estavam ali na Páscoa fazendo, aquele movimento, você imagina uma cidade quase 1 milhão de habitantes, as pessoas todas se prepararam para festejar a Páscoa, era festa, todo mundo estava com esse objetivo e alguns ali com outros objetivos. E ali à noite, numa determinada hora, parou tudo, ficou em silêncio. E aí Jesus se dirige para o Getsemane. E aí eu reflito para você e para mim hoje, nós precisamos também ir para o Getsemane. Nós precisamos ir para o Getsemane. Nós estamos acostumados com o mundo, televisão, burburinho, celular, Facebook, WhatsApp, comprar, vender. A nossa vida diária, nós estamos acostumados com isso. Mas só que chega um momento que a gente tem que ir para o Getsemane. Nós temos que refletir o que é essa vida realmente. Temos que ter um silêncio e um momento com Deus. Por isso que Jesus falou, quando você estiver que conversar com Deus, você faz o quê? Vai para o teu quarto e fecha a porta. E você fala em silêncio com Deus. Se você tem um pecado secreto, que nós vamos comentar aqui, existe classe de pecado, mas existe pecado secreto, que eu não sei da sua vida, eu sei da minha. Tem pessoas que fazem pecado escondido e que às vezes ninguém sabe. Como que você resolve esse tipo de pecado? Você precisa confessar para alguém? A pior coisa é você confessar para o ser humano, que às vezes o ser humano vai te levar você mais para o buraco ainda. E vai te dar mau conselho, se não for dirigido por Deus. Mas o conselho bíblico é se você tem algum pecado em secreto, chega no seu quarto, na sua casa, ajoelha e faz o quê? Pede o quê? Perdão a Deus. Pecado em secreto é resolvido dessa forma. Ninguém precisa saber. Eu não preciso saber do seu pecado. Porque a pessoa, quando procura saber muito da vida do outro, ele costuma até estragar a vida do outro. Então, todos nós podemos correr esse risco de ter o pecado secreto. Algumas pessoas do passado, que estão apegadas ao passado, presas, Satanás aprisionou. Porque o que acontece? Quando a pessoa pega, ela fica sendo o quê? Escrava de quem? De Satanás. Porque se eu não sei o pecado,
tem duas classes que sabem, que é o céu e o inferno. Porque tanto Deus sabe o que fez, quanto Satanás sabe. Só que Deus trabalha com você com amor. Ele quer te chamar, Ele quer te salvar. O diabo não, ele quer te acusar. Você fez isso. Você vai para o inferno. Essa é a voz de Satanás. E você não deve obrigação a ser humano nenhum. Você deve obrigação a diante de Deus. Você não deve se humilhar diante do ser humano. E quando você vai para o seu quarto, você confessa e deixa, a Bíblia fala o quê? Quem confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Se você confessou seu pecado secretamente diante de Deus, você se sente um alívio. Agora a Bíblia também fala de outro tipo de confissão. A Bíblia fala assim: confessai os vossos pecados uns para os outros. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? É você confessar o seu pecado secreto para os outros? Não. Quando fala confessar os seus pecados uns para os outros, a Bíblia está falando quando você ofende alguma pessoa. Isso que a Bíblia está falando. Você cometeu um pecado contra alguém, humilhou alguém, fez alguma coisa errada contra alguém, o que você tem que chegar a fazer? Meu irmão, me perdoe. A Bíblia está falando isso. Esse é um tipo de confissão, e você se reconcilia com seu irmão. E outro tipo de pecado é aquele pecado público, que ali estava Maria Madalena, condenada como prostituta, e todo mundo está sabendo da vida daquela pessoa. Aquela ali é uma prostituta, e a gente não pode olhar com os olhos humanos, que o olho humano ele só julga e quer humilhar a pessoa. Jesus ama qualquer pessoa que se dirige a Ele. E eu não posso julgar uma pessoa que está lá na fossa, porque, igual eu estava falando ontem, às vezes a pessoa está lá no buraco, mas o coração dela é mais sincero do que eu que estou aqui pregando. Às vezes a pessoa está lá no buraco, ela está esperando o chamar de Deus, mas quando ela receber o chamar de Deus, ela vai fazer mais coisas que eu, que às vezes estou aqui. Entenderam? E às vezes quando a pessoa passa a ser um pecado público, o que a pessoa tem que fazer? Se você pecou publicamente, você tem que reconhecer o seu pecado diante de Deus e assumir uma posição diante de Deus, reconciliando com Ele. Por isso que existe isso aqui, tanto batismal, onde você faz publicamente uma confissão diante de todo mundo, falar, a partir de hoje eu vou assumir uma nova vida diante de Deus, vou entregar minha vida. Mas a pessoa é prostituta, não importa. A pessoa é ladrão, assassino, não importa. Ele arrependeu, ele tem a oportunidade. Amém. E aí eu entregar a vida às mãos de Jesus, Jesus dá uma folha em branco, porque Jesus morreu por você. Ele deu, não foi eu que dei minha vida por você, foi Jesus. Vocês estão entendendo? E quando a gente para analisar, eu paro para analisar os personagens da Bíblia, as pessoas falam assim: São Pedro foi um personagem muito bom. Pedro foi um personagem muito bom. Paulo foi muito bom. Charado Paulo aí, né, Paulo? Tiago foi muito bom. João foi muito bom. Mas ninguém foi igual a Jesus. Só o sangue de Jesus pode te libertar dos seus pecados. Só. A Bíblia fala o seguinte: só há um intercessor entre o quê? Entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o quê? O homem. Ele foi o único que desceu do céu. Ele mesmo falou isso. Eu fui o único que desci do céu e subi no céu. E eu morri por você. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. E naquela noite ali, ele estava fazendo isso pelos discípulos dele, porque ele estava no jardim do Getsemane, e ele falou com os discípulos assim, fica aqui. E aí ele chamou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos principais dele. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Porque eles tinham participado do Monte da Transfiguração. Ele chegou perto de Jesus, e Jesus falou assim: espera um pouquinho, vocês oram aqui, porque eu vou aqui, ali, E no escuro do jardim do Getsemane, ele começou a orar ao Pai. E a oração de Jesus foi o seguinte: Pai, se possível, o quê? Passa de mim o quê? Vocês já sentiram isso na pele? Já sentiram? Quando vocês têm algum problema aqui, aquele problema que você fala assim: nossa, eu nunca queria passar por isso na vida, mas você não tem saída. E aí dá vontade de você falar para Deus assim: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. E aí eu tenho uma história aqui, uma ilustração que eu vou contar para vocês, que às vezes você já deve ter escutado ela. Tinha um homem que falou assim: Senhor, me dá uma ajuda aí, dá uma bênção aí. Isso é uma ilustração, uma história, tá, gente? O homem falou assim: Senhor, me dá uma ajuda, que está difícil a minha vida, eu quero que o Senhor me ajude. Aí de repente Deus jogou uma pedra no meio do caminho, deu uma pedrona, falou assim: empurra a pedra. Aí o homem pegou e começou a obedeceu a Deus, começou a empurrar a pedra. E foi empurrando a pedra. Só que aí a pedra não arredava 1 milímetro. Vocês já ouviram essa história, né? Ouviram? Algumas escutaram essa história? Ele tentando empurrar a pedra, empurrava a pedra não saía do lugar. E aí ele começou a reclamar. Falou assim: não é possível. Pedi uma bênção de Deus para Deus me ajudar, e me joga uma pedrona dessa na minha frente e me manda empurrar e a pedra, eu estou trabalhando em vão. Aí quando ele olhou para cima, aí a gente lembra de olhar para cima, né? Olha para cima, aí, Senhor, mesmo que for para conversa com Deus, reclama com Ele algumas coisas que estão faltando na sua vida, que Deus está pronto a te escutar. Ele olhou para cima e falou: Senhor, estou empurrando essa pedra, tempo aqui, não estou vendo sentido nisso. Aí Deus olhou para ele e falou assim: olha para os seus músculos. Aí na hora que ele olhou para o músculo, falou assim: nossa, que diferença, eu estou mais forte. Eu estou mais forte. O propósito de Deus é esse. Sua fé fica o quê? Mais forte. Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida. Jesus, naquele momento, ele falou assim: Pai, se possível, tira de mim essa pedra. Ele sabia o propósito ali, ele sabia por que ele veio. Senhor, tira de mim essa pedra. Mas aí fala que naquele momento desceu o anjo Gabriel. 3 vezes Jesus orou assim. O anjo Gabriel chegou perto dele para consolar ele. A luz do anjo chegou para consolar ele. Os anjos ficaram olhando como que Jesus estava agindo. Os anjos bons queriam assumir a posição de Jesus. E até aquele momento Jesus poderia falar assim: ó, eu estou cansado. Não vou fazer mais nada pelo ser humano. Jesus tinha a opção de fazer isso. Ele poderia escolher. Ele poderia falar assim: eu não quero ver mais ser humano na minha frente. Ser humano é meio complicado. Porque Satanás começou também a falar com Jesus: para que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Você está nesse sofrimento tudo. E olha o ser humano do jeito que é. Olha só a conversa de Satanás assoviando aos ouvidos de Jesus. Você nesse sofrimento tudo é o rei do universo? Para que você está fazendo isso? Vai lá e vê seus discípulos. Aí Jesus, né, olhando os discípulos, lá está todo mundo tirando uma soneca. Até Jesus naquele momento estava precisando de oração, como eu preciso, qualquer um precisa. Mas aí Jesus foi lá e naquele momento poderia ter desanimado e falado: para que eu estou aqui nessa situação? Fala assim: Senhor, meu Pai, basta. Deixa o mundo, o quê? Virar de cabeça para baixo. Eu estou fazendo toda a força empurrando para cá, enquanto todo mundo está empurrando para cá. Você já sentiu isso? Quando você empurra para um lado, às vezes você quer o bem da pessoa, você empurra a pessoa para o bem, e ela própria, às vezes a multidão está empurrando ao contrário. Você está empurrando, parece que é em vão o que você está fazendo. Mas o que Jesus viu naquele momento, eu quero falar para vocês. Ele não viu só os discípulos dele ali no Getsemane, não. Ele viu você. Você sabia que ele viu você? Ele viu você, porque senão ele teria desanimado. Eu não sei o nome de ninguém quase aqui, assim, de cabeça, mas eu vou referir-me a vocês, porque Jesus, ele viu vocês. Ele falou assim: eu vou até o fim. O anjo falou assim: a hora que você quiser. Nós descemos, e aqueles anjos, vocês lembram da história de Eliseu? Quando um anjo conseguiu matar 180 soldados sírios, Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos desse meu servo aí. E aí quando ele abriu, viu aquela multidão de anjos lá. Um anjo bastava para destruir todos aqueles. Mas Jesus não, ele permaneceu. Ele fala que quando era meia-noite, Judas já tinha saído com aquele propósito, chegou aquela turba, e aí, como nós vemos aqui,
Judas foi, deu um beijo em Jesus, aquele beijo falso. Judas já tinha sido tomado por Satanás. E aí Jesus pergunta: quem vocês buscam? A Jesus de Nazareno. E os discípulos esperando que Jesus reagisse, falasse assim: não, até esse momento os discípulos estavam ali pensando que Jesus ia ter alguma reação. Mas Jesus, ele não estava numa guerra deste mundo. Ele estava numa guerra por você e por mim. E aí ele olhou além. Vocês já viram quando dá uma tempestade? Às vezes dá uma tempestade e o tempo fica tudo escuro. Mas por cima da tempestade tem o quê? O sol continua. O sol não sai de lá, não. Você sabia dessa? Aqui embaixo, aqui na terra, a gente vê tempestade, mas o sol continua além das nuvens. É por isso que eu digo um amém. Porque apesar do dia ser meio depressivo, a gente tem que ver o que? Além das nuvens. Porque além das nuvens brilha o sol que dá justiça, que é Jesus. Em quem nós podemos o que? Confiar. Aquela turma pegou Jesus, botou as cordas na mão de Jesus, começou a amarrar Jesus. Pedro foi lá e espada na orelha do mal. Jesus desembola, vai lá e bota a orelha. E de repente fala que Gabriel de novo volta, aquela clarão, e os soldados caíram ali sem perceber. A vontade de Gabriel era na mesma hora matar aqueles caras todos, pelos que